Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. O nosso canal é a Escola Bíblica Complementar, onde nós trazemos toda semana, todas as segundas-feiras, nós estamos disponibilizando o comentário da revista. Todos os nossos comentários são feitos em 10 tópicos que podem te ajudar e dar uma sistematizada em todo o assunto, facilitando o seu aprendizado e também o seu ensino. Nós comentamos toda semana a revista de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente. Estamos estudando esta lição, já estamos caminhando para o final dela. Você está vendo aí o título, né? São dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vimos dons espirituais, estamos agora estudando dons ministeriais. Já vimos aí a questão do ministério de profeta, ministério de apóstolo, do ministério de evangelista, e a lição de hoje é a lição número 9, para 30 de maio de 2021, cujo título é o Ministério de Pastor. Então vamos falar daquilo que nós estamos exercitando, né? Então, um ministério sublime, maravilhoso. E temos muita coisa bonita para aprender aqui. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative aí o sininho das notificações e você vai receber toda semana tanto esses vídeos da revista da Escola Dominical, como também os vídeos de Flasher de Sabedoria. São vídeos curtos que nós gravamos também e disponibilizamos todo sábado, onde nós lemos um texto bíblico, contamos uma ilustração sempre muito interessante e extraímos 5 lições preciosas. Você pode aproveitar e fazer um belo sermão na igreja onde você vai pregar. Ok, meus irmãos? Então, lição de hoje, o ministério de pastor. O texto áureo da nossa lição vai dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Palavras de Jesus que estão escritas ali em João, capítulo 10, versículo 11. A verdade prática nos diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em João 10, 11 e 14, Tito, capítulo 1, versículos 7 a 11, e 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Então vejamos esse texto. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, disse Jesus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Agora Tito, capítulo 1, versículos 7 a 11. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Agora nós vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória.
Nossa lição, irmãos, ela consta de uma introdução, que vai estar dando uma síntese do que contém a lição. Depois nós temos o primeiro tópico que fala sobre Jesus, o sumo pastor. O segundo tópico vai tratar sobre as características do verdadeiro pastor. E teremos então o terceiro tópico, que é o ministério pastoral. E por fim, uma conclusão. Muito bem, então está aqui todo o conjunto de tópicos e subtópicos. E nós, irmãos, aqui distribuímos em 10 tópicos que vai estar englobando quase tudo que está aqui na lição. E você pode também acompanhar desta maneira. Então, nós passaremos a seguir a citarmos os 10 tópicos. Como eu já falei, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aí tem uma mãozinha assim. Se você gostar do vídeo, clique aí dando um like, né? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, né? Nas suas redes sociais. E também tem um local aí no YouTube onde você pode fazer o seu comentário, dizer de onde você está estudando esta lição. Ok, meus irmãos? Então vamos para os 10 tópicos desta lição. Primeiro tópico da nossa lição: o pastor e a sua missão. Isso você vai encontrar no terceiro tópico da lição, não é? E no subtópico primeiro, que fala sobre a missão do pastor. Então veja só, o termo pastor do grego poimen, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Então, os irmãos vejam que o trabalho do pastor é bem diferente do trabalho do evangelista. O evangelista é aquele, não é, que leva o evangelho em movimento, né? Ele vai aos lugares, evangeliza, desbrava, não é? É o seu talento. Se você colocá-lo parado em uma igreja, você vai entristecer esse irmão e, quem sabe, até matá-lo espiritualmente. Mas o trabalho do pastor já é um trabalho diferente. É aquele que fica mais fixo em um lugar, é alguém que ouve as pessoas, alguém que tem contato com as pessoas, é aquele que visita os enfermos em casa, visita os que estão abatidos. O pastor é aquele que ensina a palavra, né? É alguém que está ali para poder dar conselhos, né? Enfim, resumindo tudo isso, é aquele que apacenta o rebanho. Então, é essa especificidade. Assim como você vê o pastor de ovelhas, que leva, né, as ovelhas para beber água, que leva as ovelhas para pastar, né, que quando vê uma ferida na ovelha, ele cuida. Quando uma ovelha se desgarra, ele vai atrás da ovelha, traz. Às vezes a ovelha é muito rebelde. Eu já ouvi dizer que tem pastor que quebra a pata da ovelha, que é para ela não fugir, para o bem dela, né? E nós, como pastores, nós temos essa grande missão, essa missão de cuidado, de proximidade, de apacentar. Em segundo lugar, nós vamos ver também o pastor e sua tarefa sacrificial. Veja lá o tópico 1 e subtópico 3, onde fala que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão "o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas", que está lá em João 10:11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho.
E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra de Deus. Então, todos nós sabemos, irmãos, que o pastor genuíno não é aquele que abandona as ovelhas. O pastor genuíno não é aquele que usufrui das ovelhas, que usa as ovelhas, né? Que explora as ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Isso não significa, ao pé da letra, né, você morrer, não é? Muitas vezes fisicamente. Às vezes pode acontecer, não é? Por causa da igreja, você muitas vezes ser morto como um pastor. Nos países onde o evangelho sofre forte perseguição, há pastores que dão a vida, né, mas não denunciam a sua igreja, não denunciam as suas ovelhas. Mas nós podemos tomar também aqui o desgaste do trabalho pastoral, né? Os irmãos vejam que o nível de desgaste, o nível de estresse de um pastor é muito grande, porque as pessoas podem falar mal dele, mas ele não pode falar mal das pessoas. As pessoas muitas vezes afrontam o pastor, mas o pastor não pode devolver dessa forma, né? Muitas vezes as pessoas criticam o pastor, mesmo não fazendo nada na obra, mas o pastor não pode devolver na mesma moeda. Então, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, o pastor tem que ser aquele homem com a capacidade de engolir sapo e vomitar diamante. Então é um trabalho muito desgastante, desgasta o pastor, desgasta a família do pastor. Eu me lembro a época, né, que 1978, quando eu aceitei Jesus, né, os campos, né, onde os pastores trabalhavam eram campos com muita dificuldade, né? Muitas vezes uma filha de um pastor não podia comprar um vestido, ou a esposa do pastor comprou uma roupa diferente, que muitas vezes as pessoas falavam, e tudo isso, irmãos, desgasta muito, né? Você é alguém que atende em gabinete pastoral, ouve muita coisa, e todas as vezes que alguém vem e confessa um pecado, confessa um problema, você termina levando parte desse problema com você. Então, quantos pastores, né? Pastores genuínos que nós temos pelo país, que têm sofrido derrame, têm tido infartos, né? E outros tipos de doença, né? Que são provenientes desse trabalho extenuante, desse trabalho desgastante, que é você cuidar de pessoas. Muitas vezes, com todo respeito, é melhor você cuidar de animais do que você cuidar de pessoas, né? O próprio Deus, ele disse, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me entende, o meu povo não me compreende. Então, porque lidar com pessoas é muito difícil, cada cabeça é um mundo e é um mundo de problema, e você como pastor não é um desagregador, não é alguém que está para explorar, para maltratar as ovelhas. Você pode ser até maltratado, mas não pode maltratar. Então é um trabalho difícil, você visita, você vai a hospitais, vê crentes enfermos, você realiza casamento, você vai para culto fúnebre, você vai à escola dominical, você ensina na igreja. Então, por isso que eu sou daquela filosofia que eu acho que o pastor não dá para se ocupar com outras atividades, né? Porque ele tem uma atividade que esgota todo o seu tempo. Porque depois que ele cuida, né, ali dos trabalhos pastorais, né, ele tem também a sua família. Então, meus irmãos, é muito difícil. Eu deixo esse tópico aqui, o pastor e sua tarefa sacrificial. É uma tarefa muito difícil. Terceiro tópico, o pastor conhece e é conhecido pelas suas ovelhas. O versículo 14 da nossa leitura, Jesus falando, né? Ele vai dizer, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, o pastor, até pela proximidade que ele tem com as pessoas, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Então, muitas vezes vem uma voz estranha, vem um ensino estranho, né? Vem uma doutrina desvirtuada, né? E as ovelhas dizem, opa, esta doutrina não é do meu pastor. Né? Que coisa linda. Então, o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Isso fala de intimidade, isto fala de proximidade, não é?
isto fala de comunhão, fala de ação paterna até do pastor para com as suas ovelhas. Então, o pastor conhece e é conhecido pelas suas ovelhas. Um rebanho de ovelhas, muitas vezes chega um pastor estranho e ele dá aquele grito de comando, as ovelhas não obedecem. Você pode tentar imitar, elas não obedecem. Mas quando o verdadeiro pastor chega e dá o brado, as suas ovelhas o seguem. E que bom que seja assim, porque nós estamos vivendo uma época, meus amados irmãos, de muito engano, de muitas falsas doutrinas. Existem muitos homens por aí que se dizem pastores, mas são mercenários, né? Eles estão mais preocupados com o dinheiro, com o seu bem-estar, com o seu luxo. Eles não servem a igreja. Eles querem que a igreja os sirva. A Bíblia chama de mercenário. Jesus diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. E nós temos que ter muito cuidado, porque existem os pastores verdadeiros e existem os pastores falsos. O pastor falso não está preocupado com as ovelhas. Ele tendo o seu salário, para ele está tudo bem, o povo, né, que se exploda, como dizia aquele artista cômico, né? Mas não deve ser assim. Nós temos que nos preocupar com as pessoas, né? Com a vida das pessoas. Às vezes a gente vê um irmão triste, um irmão abatido, você visita, tenta trazê-lo de volta, porque você não pode matar. Você é detentor de um projeto de vida e não de um projeto de morte. O pastor conhece e é conhecido pelas suas ovelhas. Vamos ver o tópico 1 e subtópico 2, né? Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Quantas pessoas estão, irmãos, rejeitando a voz maior do grande pastor, que é a palavra de Deus, né? Aqui nós temos a orientação por excelência do sumo pastor. E muitas vezes as pessoas estão abandonando sua igreja, né? Uma igreja que tem uma sã doutrina, uma palavra sadia, tem pessoas íntegras à frente e muitas vezes sai à procura de aventura, né? Indo para ministérios que não são ministérios sérios, são ministérios que muitas vezes derivam de rompimentos, de briga, de divisões. Aí vão para esses ministérios que não contam com a bênção de Deus. E essa ovelha vai para lá, porque ouviu a voz de um estranho, não é? E seguiu. Mas o crente fiel conhece a voz do seu pastor que cuida dele aqui na terra e do seu pastor que está lá nos céus. Vamos então para o nosso quarto tópico da lição. O pastor e o ensino da palavra. Veja o versículo 9. Diz que esse bispo, que é irrepreensível e deve ser irrepreensível, ele deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Uma marca de um pastor genuíno, irmãos, é o ensino da palavra. Porque aquelas almas que o evangelista conquistou, né, foi buscar e tal, e daqui a pouco estava um grupo ali, daqui a pouco é designado um pastor, porque cada um de nós tem uma ferramenta. Aquele que tem a chamada apostólica faz o seu ministério, aquele que tem a chamada de profeta faz o seu ministério, aquele que é evangelista faz o seu ministério e aquele que é pastor faz o seu ministério. Não há pastor se não houver um rebanho, não é? E também, se não dá para você ter um rebanho sem ter um pastor. O pastor precisa do rebanho e o rebanho precisa do seu pastor. Então, uma das marcas de um pastor que tem esse grupo para agora ser cuidado é o ensino da palavra. Até porque o ensino da palavra ele é comparável
ao pasto verdejante que o pastor dá lá para as ovelhinhas. Veja o Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O que é que a ovelha faz em verdes pastos? Ela se alimenta. Se um rebanho, estou falando de pessoas agora, tem um pastor e o pastor não ensina a palavra, esse rebanho, espiritualmente, vai morrer de fome. Salvo se alguém correr para a Bíblia, né, e se alimentar pela palavra. Mas você ler a Bíblia se alimentando é uma coisa, você ter um pastor que te ensina a palavra é outra coisa. Até porque o pastor vai explicar a palavra, né? E explicar esta palavra, ela deriva de uma palavra tirar as plíncies, quer dizer, você abrir e mostrar os mistérios. Então, o pastor deve ser um ensinador, tanto um ensinador na ministração da palavra, como um ensinador com o seu exemplo de vida, como um ensinador nos conselhos que dá, né? Então, o pastor, ele lida com as crianças, ele lida com os adolescentes, ele lida com os jovens, lida com as senhoras, lida com os senhores, lida com obreiros, lida com pessoas da terceira idade, né? Enfim, com todos os tipos de pessoas, todas as classes, né? Todas as faixas etárias. E, como pastor, ele é um conselheiro. E qual a nossa ferramenta de conselho principal e primordial? A Bíblia Sagrada. Aqui está todos os conselhos, ou aqui estão todos os conselhos que um pastor pode dar para as suas ovelhas. Até porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e eu creio que nela contém todos os conselhos que o ser humano precisa, até porque são conselhos de Deus, aquele que criou o homem. Deus é o Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Ele conhece a todos nós na nossa estrutura mais íntima possível. Então, o pastor é um ensinador da palavra. Por isso que ele deve ser um leitor assíduo da Bíblia, um pesquisador, porque a igreja vai crescendo. Eu digo sempre que a igreja cresce com você, ela cresce sem você e ela cresce contra você. E um determinado pastor dizia sempre que o progresso não tem misericórdia daqueles que não se atualizam. Se você é pastor, se você está caminhando para essa direção, saiba que você vai ter que ter uma vida constante de aperfeiçoamento, de especialização, porque a Bíblia diz lá em Efésios 4:11 que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Só dá para aperfeiçoar as pessoas se você também se aperfeiçoar. Quinto tópico, então, aqui da nossa lição. O pastor e a sua ação polivalente. Vamos lá para o tópico 3 e subtópico 2, que é essa questão da missão polivalente de um pastor. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, envolve o aconselhamento, a evangelização, missões, pregação expositiva da palavra de Deus. Lá mais embaixo vai dizer, você tem que ser um bom conciliador, um administrador eclesiástico dos bens e recursos, né? Dos bens e recursos humanos. Então, pastor, ele assim, eu às vezes digo que é mais fácil você ser gerente da NASA do que você ser um pastor. Porque a gente lida com criança, lida com adolescente, veja que são classes diferentes. Você lida com senhoras, lida com senhores, lida com obreiros, lida com pessoas idosas, você lida com gente que quer viver e não quer morrer, lida com gente que quer morrer, lida com gente que quer casar, lida com gente que quer se separar, não é? Você administra a igreja, as construções que a igreja tem, você administra a parte financeira, você daqui a pouco está como um psicólogo, daqui a pouco você é juiz, daqui a pouco você é advogado, você é solicitado em diversas áreas e não é fácil a vida de um pastor, né? Claro que tudo dentro da direção de Deus. Então, uma função polivalente, né? Muitas vezes nós chegamos em uma igreja e vemos trabalhos que têm que ser feitos
que não são muito ali o trabalho do pastor especificamente, mas você tem que fazer. Daqui a pouco você está fazendo trabalho de eletricista, daqui a pouco você está fazendo trabalho de pedreiro, ou seja, você está com a mão na massa fazendo ali a obra. Então, o trabalho pastoral é um trabalho polivalente. Quantas vezes um pastor tem que, de manhã, celebrar um culto fúnebre, chorar, aí daqui a pouco, meio-dia, ele já tem que estar no aniversário de uma criança, já tem que estar rindo, né? E à noite tem que estar pronto para ensinar na igreja, e não interessa como estão seus nervos, como está o seu estado emocional, à noite você tem que estar pronto para ensinar a igreja. Não é fácil, mas com a graça de Deus nós conseguimos fazer esta obra. Sexto tópico da nossa lição: o pastor e a sua integridade. Não dá para ser pastor sem ser íntegro. Não dá para ensinar se você não vive aquilo que você está ensinando. Então, é muito complicado, até porque o pastor, ele é um exemplo para o rebanho. Eu tenho dito aos obreiros da igreja que eu pastoreio que nós não somos apenas uma figura que está ali dando determinações, porque você está em posição de liderança. Você é uma figura de inspiração. Mais do que uma figura de ordenação, você é uma figura de inspiração. Não é? Então, o pastor e sua integridade. Se não houver integridade, é muito complicado ser pastor. Tópico 2 e subtópico 1 fala que ele tem que ter um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Então, se ele ensina, mas o seu caráter não é íntegro, no seu procedimento ele anula tudo o que ele ensinou. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida, ou não é correspondente. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador? De humildade e comportar-se de forma soberba? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Não precisa comentar mais nada. Daí é só você acrescentar. Sétimo tópico da nossa lição: o pastor e as suas prioridades. Meus irmãos, no meio dessa avalanche de tarefas, se você não se organizar, não selecionar as suas prioridades, obviamente que você vai atropelar-se a si mesmo. Então vamos ver alguma coisa no subsídio teológico, o segundo, porque tem 2 subsídios teológicos essa lição. Está na nossa página 65. Prioridades na vida do pastor. Manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios que o pastor enfrenta. Inclusive, irmãos, é a razão do sucesso ou do seu fracasso. As muitas ocupações do pastorado constantemente pressionam os ministros a comprometer a oração, a vida devocional, a família e às vezes até o padrão moral exigido pela palavra de Deus. As prioridades do ministro do evangelho devem estar nesta ordem, diz aqui, citando aqui, o nosso comentarista citando. Primeiro, seu relacionamento com o Senhor. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, claro, Segundo lugar, sua esposa e filhos. Terceiro lugar, seu ministério e trabalho. Mais embaixo, seu relacionamento com o Senhor, sua vida devocional é absolutamente decisiva. Lá mais embaixo, no terceiro parágrafo, seu relacionamento com a esposa e filhos. Alguns ministros ficam tão ocupados que negligenciam as necessidades emocionais, alimentares e outras carências da família. Esposa e filhos podem ficar ressentidos contra o ministério e mesmo contra Deus. Já faz tempo que determinei que não vou ganhar para o Senhor os filhos dos outros e perder os meus. Então, irmãos, a gente tem que
ter uma agenda organizada. Eu digo sempre que você não pode deixar de fazer um exercício físico. Eu sou pastor e encontro muitos pastores e digo, meu irmão, você não vai fazer uma caminhada? Pastor, não tenho tempo. Tem. Tempo é uma questão de prioridade. Se você colocar que tal hora na sua agenda você vai fazer sua caminhada, tal hora você vai fazer a sua caminhada. A gente precisa ter um tempo de fazer um passeio também, para a mente dar uma, né? Então, durante o ano, você tirar ali, não períodos tão longos, né? Mas um período ali no meio, outro no final, para você fazer uma viagem, irmão, né? Para você fazer uma viagem, dar um mergulho no mar, né? Fazer, e isso não é você roubar da obra de Deus, isso é você injetar em você longevidade para fazer a obra. Então, a gente precisa selecionar. Eu tenho que ter meu tempo de devocional, eu tenho que ter o meu tempo, né, para ter um lazer também sadio, né? Eu preciso ter um tempo para estar em casa com a minha família também, eu preciso ter um tempo para ler um bom livro, eu preciso ter um tempo para fazer uma viagem. E se organizar, você consegue fazer. Mas se nós não organizarmos essas questões, organizarmos a agenda, que é o que eu estou falando aqui, a gente vai ser improdutivo. E se você também inverte as prioridades, né? Deixa o reino de Deus em último lugar, também não funciona, né? Deixa a família em último lugar, também não funciona. Então, as coisas, nesta ordem aqui, que eu achei muito interessante, não é, como o pastor citou aqui, não é? Então, primeiro, seu relacionamento com o Senhor, segundo, com a sua família, e terceiro, com o seu ministério. Até porque você não pode construir um ministério, não é, em cima em cima do lixo da sua família, em cima dos entulhos da sua família. A frase é esta: você não pode conquistar o sucesso ministerial em cima dos entulhos, não é, da sua família. Isso não funciona. Então, que Deus nos ajude a termos essa disciplina para fazermos isso para a glória de Deus. Vamos então para o nosso 8º tópico: o pastor e a proteção às ovelhas. Nós selecionamos aqui que há uma referência, isso está na nossa leitura, na leitura de quinta-feira. O pastor protege as ovelhas. Então, o pastor e a proteção às ovelhas. Amós capítulo 3, eu já deixei marcadinho aqui. Amós capítulo 3, versículo 12, que nos diz assim: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Veja, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha da ovelha. A nossa posição como pastor, como alguém que apacenta e que cuida, é também livrar as nossas ovelhas da boca, né, do leão, da boca do urso, da boca do inimigo. Isso tipifica, né, as seitas, as heresias, né, que querem arrebatar as ovelhas do redil. Mas nós, como pastores, precisamos ser defensores do rebanho. Você veja que o pastor, ele tem um cajado, ele tem o óleo para tratar ali as feridas da ovelha, ele tem uma vara também. Aquela vara serve para, muitas vezes, né, disciplinar a ovelha que está saindo e também enfrentar, assim como o cajado, né, também enfrentar os animais que vêm para devorar a ovelha. O pastor, ele atua como um protetor, né? Eu sempre digo isso nas nossas reuniões com pastores ou nos lugares que eu tenho a oportunidade de pregar, e eu falo muito sobre isso, né? Esta atuação nossa, né? Defendendo de irregularidades que podem prejudicar o rebanho. Então, o pastor não pode deixar as ovelhas de qualquer maneira,
indo para onde quer, do jeito que quer, frequentando onde quer. Não, não é? Mesmo que você, de repente, mora em uma capital muito grande, cada um tem seu carro, cada um vai para a sua casa, mas o pastor da igreja, ele tem preocupação onde você está frequentando, com quem você está convivendo, porque muitas vezes são ameaças que estão ali tentando tirar você do rebanho, mas o pastor vem aí com a vara, não é? E vai defender a sua ovelha, nem que seja para ele arrancar as 2 pernas só, ou um pedaço da orelha, mas ele não desiste até o último momento. Quando eu vejo aqui o pastor arrebatando a ovelha, pelo menos um pedaço da orelha, é porque ele está dizendo, olha, você vai levar a minha ovelha toda, mas eu vou lutar pelo último pedaço dela. Que coisa linda, né? Então o pastor e a proteção às ovelhas. Estamos terminando, falta só o tópico 9 e o tópico 10. O tópico 9, o pastor e a busca pelas ovelhas. Agora eu vou ler Ezequiel 34:12. Está lá na nossa leitura semanal, que diz assim, olha que palavra linda. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Deus está falando do seu grande rebanho, o povo de Israel, né, que estava aí naquela situação que nós chamamos da diáspora, né, o povo de Israel todo espalhado pelo mundo, mas há uma promessa de que Deus vai juntar esse rebanho. E nós, como pastores, não podemos deixar de ir atrás da ovelha, né? Às vezes a ovelha some e você ou vai, né, ou pega alguém que está muito ligado a você e diz, não, vá, veja lá alguma coisa, porque você não consegue ver toda a igreja ao mesmo tempo, mas você tem que buscar as suas ovelhas. Onde estão as suas ovelhas? Por que o irmão não está vindo ao culto? Porque o irmão abandonou a escola dominical, e você está sempre ligado, né? Você tem seu líder da mocidade, olha meu filho, olha, cadê os jovens? Relacione os jovens, onde estão os jovens? Aí você tem a irmã que cuida do departamento infantil, são suas ovelhas. Minha irmã, relacione as crianças do departamento infantil, veja onde estão, cadê os pais dessas crianças, né? E vamos buscar as nossas ovelhas, porque esse é o papel do pastor. O pastor não pode estar contente ou contentar-se apenas com aquele grupo que está ali dentro da igreja. Existem pessoas que estão fora, existem pessoas que estão dispersas, e nós temos que buscar, assim como o sumo pastor busca todas as suas ovelhas, o povo de Israel, de todos os lugares do mundo. Último lugar, Jesus, o pastor por excelência. Tópico 1 e subtópico 1. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Um ministério marcado pela humildade e despojamento. Então, irmãos, Jesus é o homem tipo. Jesus é o nosso exemplo, né? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele disse, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou as afrontas e suportou a cruz. Então, Jesus é o nosso grande exemplo, é para quem nós devemos olhar. Eu quero aprender o que é ser um profeta genuíno. Olhe para Jesus. Eu quero saber o que é ser um apóstolo genuíno. Olhe para Jesus. Eu quero saber o que é um pastor genuíno. Jesus é o maior exemplo para todos nós. O maior exemplo de liderança e o maior exemplo de pastoreio. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, né? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, gostou, esse é o nosso estilo aqui, né? Você pode se inscrever nesse canal. Não se esqueça, você que assistiu, se não clicou aí na mãozinha, dê o like, né? Compartilhe, faça seu comentário e nós vamos ficar muito felizes, né?
Louvamos a Deus e aqui mais uma vez quero agradecer pelos 15.200 inscritos, mais ou menos, que nós temos hoje, e que você possa divulgar este canal para outras pessoas, né? E essa grande corrente do bem aí possa abençoar muita gente. Que Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.